Provérbios, capítulo 31, versículo 28 e 29, nos diz o seguinte: levantam-se seus filhos e a chamam na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Amém. Que eles estão sentados. Meus queridos, que alegria poder, nesta noite, dirigir uma palavra às mães. Baseado neste versículo, eu quero falar sobre mãe, uma missão incomparável. Mãe é esta mulher virtuosa, aonde aqui esta mãe de Provérbios, de Lemuel, nós vemos que levanta os seus filhos e a chamam bem-aventurada. Os filhos, o marido, estão louvando esta mulher pelas suas atitudes, suas qualidades, que nós vemos isto quando os filhos dizem: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Feliz Dias das Mães. Quem tem sua mãe viva precisa comemorar com todas as forças. Eu sei que ser mãe, nós temos assim, nós homens, temos uma ideia, mas não conseguimos, sem dúvida, chegar a ter toda essa competência de fazer uma narrativa. Ou até narrativa se pode fazer, mas a experiência é só a mãe mesmo. Ser mãe é receber o dom divino de gerar vida e ter o dom supremo do amor incondicional, porque a mulher mãe, ela tem esse amor incondicional. Eu estou falando dessas verdadeiras mães. As palavras do nosso vocabulário não são suficientes para enaltecer a sublime tarefa da maternidade. A mãe é aquela mulher que a gente percebe, nós vemos e sabemos. A mãe é aquela mulher que se entrega, é aquela mulher que se doa e investe o melhor do seu corpo, do seu tempo, de sua vida, dos seus recursos e dos seus sonhos na vida de seus filhos. A mãe é um monumento vivo da graça de Deus. Mãe é esta heroína que não recebe muitas vezes medalhas e muitas vezes nem o afeto e a gratidão dos seus filhos. Mas eu vejo que mãe é ela que, como ninguém, cuida dos seus filhos, educa os filhos, ensina-os os princípios e os valores mais importantes na vida. Não tenho dúvida que uma mãe bem-sucedida é a chave do sucesso do lar e de uma nação, pois sabemos que fora do poder transformador dos céus, nenhuma outra força na vida da criança é tão forte e poderosa do que a influência de uma mãe, a influência da mãe que gera na criação de seus filhos. Eu louvo a Deus porque se comemora o Dia das Mães. Embora hoje, no Brasil e infelizmente em alguns outros países, mas já no Brasil parece até com mais força do que outros países, há um grupo que querem que esse dia não seja mais comemorado o Dia das Mães, principalmente nas escolas. Querem que tire esta comemoração,
que seja comemorado, então, dia da família, ou enfim. Mas, graças a Deus, que se lá na escola, em algumas já não estão comemorando o Dia das Mães, na igreja, ninguém pode impedir de comemorar o Dia das Mães. Amém? Mãe, você está aí? Está aí? Amém? Nós vemos que a origem do Dia das Mães, todo dia eu acho que é Dia das Mães. E todo dia deve agradecer a Deus pelas mães. Mas na forma que se comemora hoje, embora o Dia das Mães virou assim muito comercial, não tenho nada contra isso e acho que a mãe merece ganhar um presente, alguma coisa, mas nós temos que uma questão muito tênue, que muito só leva para o lado comercial. E o que as mães mais precisam não é de um presente, é de gratidão, é de amor, é de um abraço e de um beijo. E você que tem a mãe viva e está aqui nesta cidade e você mora aqui, eu creio que você visitou a sua mãe, eu creio que você deu um abraço da mãe, eu creio que você deu um beijo da mãe, e se não deu, há tempo ainda. Nós vamos terminar o culto antes da meia-noite, corra lá abraçar tua mãe, se não fizesse, né? Amém? Amém. O quê? É porque você já deu o abraço, né? A idealizadora do Dia das Mães foi Ana Jarvis, na comemoração moderna. Ela nasceu em Virgínia, nos Estados Unidos, e lá em princípios de 1900, Ana Jarvis e sua família se transferiram para Filadélfia, onde seu pai, pouco tempo a mais, veio a falecer, e depois de mais 2 ou 3 anos, parece também, a sua mãe veio a falecer no dia 10 de maio de 1905. E ela perde a sua mãe, e no funeral da sua mãe, Ana Jarvis deu um cravo, a flor favorita da sua mãe, para cada pessoa que compareceu na cerimônia. Ana Jarvis, ela sofreu muitíssimo com a perca da mãe, pois desde menina era reconhecida como um raro exemplo de amor de filha. No segundo domingo do mês de maio de 1907, numa reunião privada, foi celebrado a primeira comemoração do Dia das Mães. E a primeira celebração pública deu-se em 10 de maio de 1908, na igreja metodista, porque Ana Jarvis também era metodista, isso no estado em West Virginia. Em maio de 1910, o governador do estado da Virgínia, William, decretou a primeira comemoração oficial do Dia das Mães. E em maio de 1914, por proposta do deputado Eflin, do Alabama, e também do senador Shepard, do Texas, o Dia das Mães foi incluído no calendário federal dos Estados Unidos. No Brasil, se tem registro que se comemora o Dia das Mães desde o ano de 1918. Porém, oficialmente, no Brasil passou a ser comemorado no ano de 1932, pelo decreto de número 21.366, assinado, então, pelo presidente Getúlio Vargas, e dali em diante se comemora, então, no Brasil e em alguns outros países, segundo domingo de maio, o Dia das Mães. Nós temos muitas mães que há registro na Bíblia que foram mulheres incomparáveis. A história secular também mostra que muitas mães foram virtuosas, mães sem iguais, mães incomparáveis. Folheando a Bíblia Sagrada, nós vemos alguns exemplos dessas mães incomparáveis. E quando se fala de mães, não se pode deixar algumas mães. É claro que não tem espaço para falar de todas as mães da Bíblia, mas deixa-me reportar a Joquebede. Joquebede foi um exemplo de mãe que ousou lutar pela sobrevivência de seu filho em tempo de crise. Meus irmãos, a perseguição aos israelitas recém-nascidos no Egito era sangrenta,
e a chance de escapar da tragédia humana era humanamente impossível, porque a lei era terrível, que todas as crianças, principalmente meninos ou do sexo masculino, deveriam ser mortos. Moisés, filho de Joquebede, deveria ser passado a fio da espada ou jogado no rio Nilo, isso logo ao nascer. Joquebede, um exemplo de uma mãe incomparável, não desistiu do seu filho. Ela montou um plano para salvar o seu filho da morte e da sentença de Faraó. Ela transcendeu o comum. Deus honrou o seu gesto e salvou o seu filho das águas do rio Nilo. A providência divina fez o menino Moisés parar no palácio de Faraó e retornar aos braços de sua mãe Joquebede para ser amamentado e cuidado no temor do Senhor. Foi nesse tempo de crise que esta mulher fez com que fosse uma mulher incomparável. Foi nesse tempo da primeira infância de Moisés que Joquebede deu tudo de si para transmitir as verdades de Deus, as verdades espirituais, o temor do Senhor na vida de Moisés. E o que ela transferiu, a influência dessa mãe, fez com que mais tarde Moisés viesse realmente ter uma vida ilibada e tivesse o temor do Senhor. E mais tarde essa influência governou, motivou, influenciou e dirigiu a vida de Moisés. Foi o ensino aprendido com sua mãe Joquebede que levou Moisés a rejeitar as glórias do Egito por causa de Deus, da obra de Deus e do povo de Israel. Precisamos de mães que invistam tempo na vida espiritual de seus filhos. Nós precisamos de mães incomparáveis que colocam Deus no coração dos seus filhos, mães que busquem a salvação dos seus filhos mais do que o seu próprio sucesso, mães que deem o melhor do seu tempo para inculcar nos filhos as verdades eternas, verdades essas que o ajudarão a tomar as mais importantes decisões ao longo da vida. E nós precisamos de mães incomparáveis como Joquebede na igreja, e que você, mãe que esteja me ouvindo, possa ser essa mãe incomparável, possa ser essa mãe que realmente lute para colocar Deus no coração do seu filho. Moisés recebeu muitas oportunidades, recebeu grandes influências e treinamento lá no palácio de Faraó, mas o que ele aprendeu na infância ali da sua mãe, não teve palácio de Faraó, não teve a riqueza do Egito, não teve a influência do Egito que conseguiu arrancar Deus do coração daquela criança que foi crescendo e depois teve a sua adolescência, juventude e também depois de adulto lá no palácio. Mas o que ele aprendeu com a sua mãe Joquebede, ninguém pôde arrancar. Por isso, mãe, fale de Deus, ensine Deus, ore pelo seu filho, inculque Deus na mente da criança, do seu filho. Você precisa inculcar os ensinos da palavra de Deus na mente do seu filho, e sem dúvida, quando crescer, não vai esquecer disso. Mas
Poderíamos falar muito sobre Joquebede, mas deixa eu falar de algumas outras mães da Bíblia. Ana, por exemplo, um exemplo de mãe que ousou consagrar o seu filho para Deus. Ana era estéril, e para aquela época isso era um problema doloroso que trazia muitos estigmas. Naquela época, não ter filho era um problema. Ana, ainda bem que mudou isso, mas hoje nós estamos com outro problema. Mulheres que podem ser mãe, não querem ser mãe. É um outro problema. Ainda nós podemos ver que Ana não sofreu só com o problema da esterilidade, mas Ana ainda teve que enfrentar a zombaria da sua rival. Ana também teve que enfrentar a incredulidade do seu marido. Dizia: por que você está chorando? Por que você está pedindo? Por que você está clamando para Deus um filho? Eu sou melhor do que isso, do que eu estou aqui para te ajudar, te abençoar, enfim. Mas Ana, ela enfrentou também até mesmo a censura do sacerdote, que quando viu ela clamar, quando viu ela orar, disse: essa mulher está embriagada a uma hora do dia, não pode. E foi lá até censurar Ana, e ela disse: não, sacerdote, não, eu não estou aqui embriagada, eu estou derramando a minha alma perante Deus. Nós vemos que Ana, contudo, com todas as reprovações, com todas as censuras, com todos os obstáculos, Ana, contudo, ela não desistiu do seu sonho. Ela tinha um sonho, um desejo de ser mãe, e ela continuava orando e chorando diante de Deus, pedindo um filho. E Ana fez um voto e prometeu que, se Deus lhe desse um filho, o devolveria para o Senhor por todos os dias da sua vida. Deus ouviu o seu clamor, e ela concebeu e deu luz a Samuel, e o mesmo se tornou um grande profeta, e se tornou o juiz, e o maior sacerdote daquela geração foi o homem que estava ali na frente de Israel. Precisamos de mães que ousem consagrar seus filhos ao Senhor. Nós precisamos de mães que ousem consagrar o melhor daquilo que Deus lhes deu para o Senhor. E sem dúvida, o melhor que Deus tem te dado não é riqueza, é seus filhos, e eles precisam ser consagrados ao Senhor. Precisamos de mães que coloquem seus filhos no altar do Senhor, em consagração, em oração. Você, mãe, não pode desistir de seus filhos. Mães que consagram seus filhos para Deus, para que os soberanos propósitos de Deus possam ser estabelecidos na vida de seus filhos. Então, mãe, não desista de orar pelos seus filhos. Se você, mãe, não orar pelos seus filhos, quem vai orar? Quem vai orar? Mas deixa-me falar também de Eunice. Eunice, mãe de Timóteo, uma mãe que educa o filho Timóteo pelo exemplo e pelo ensino. Nada penetra tão profundamente no espírito humano como o exemplo, e essa mãe deu exemplo para o seu filho. Eunice transmitiu a seu filho as mesmas verdades aprendidas em seu lar. Nela habitava uma fé, a Bíblia diz, sem fingimento. Essa mesma fé ela transmitiu para o seu filho. Eunice era uma mulher comprometida com a palavra de Deus, e é o que se espera que todas as mães, todas as mulheres que aqui estejam, sejam comprometidas com Deus e a sua palavra. Eunice ensinou a Timóteo as sagradas letras desde a infância, e por isso Timóteo se tornou um dos maiores pastores da igreja cristã e deu continuidade ao ministério do consagrado apóstolo
Paulo. Você, mãe, é desafiada a andar com Deus e a ensinar a seus filhos a temer a Deus, para que eles possam colocar em prática a palavra de Deus enquanto é tempo. Você, mãe, precisa preparar os seus filhos para serem pessoas de honra nas mãos de Deus, para ser instrumento na mão de Deus, e que você, mãe, tem um papel relevante na vida de seu filho. As mães precisam refletir na vida dos seus filhos a beleza de Cristo, e você, mãe, só vai transmitir essa beleza de Cristo, essa influência de Cristo na vida de seus filhos, se você tem intimidade com Cristo, se você conhece o Senhor Jesus. As mães precisam ser cheias do Espírito Santo, porque a tarefa de hoje educar os filhos é complexa e precisa ver a direção do Espírito Santo. As mães precisam ser cheias do Espírito Santo. Precisamos de mães que sejam prudentes no falar, irrepreensíveis na conduta, sensatas no agir, cheias de Deus, dirigidas pelo Espírito Santo. O mundo e a igreja precisam de mães que influenciem seus filhos a andar no caminho do Senhor. E você, mãe, tem esse papel preponderante. Uma grande mãe cristã não procura o seu próprio brilho, mas trabalha para que seus filhos sejam bem-sucedidos, não só na vida secular, mas na vida espiritual. Eu fico um pouco preocupado, ou bastante preocupado, com algumas mães e até pais também, que querem apenas o sucesso secular do seu filho, estão preocupados apenas com o sucesso lá fora dos seus filhos. Se ele tiver sucesso lá fora, mas abandonar a fé em Cristo, abandonar Jesus, nada vai valer o sucesso dele ser doutor nisso, doutor naquilo, ou ter esse curso, ter esse aprendizado lá fora. Se ele perder a Jesus, ele perde a salvação e vai parar no inferno. E você não está criando filho para ir para o inferno, você está criando filhos para ir para o céu. Então você precisa influenciar os seus filhos a servir ao Senhor, mais do que um curso lá fora que ele precisa ter. Uma mãe cristã, ela batalha incansavelmente para que os seus filhos venham ser grandes servos de Deus. Não é errado você lutar pela educação secular dos seus filhos e lutar para que eles estejam, quem sabe, um diploma e realmente venham ser influentes na vida secular. Mas antes disso, tem Deus na vida. Primeiro o reino de Deus e depois as outras coisas serão acrescentadas. Mas nós estamos vendo os valores sendo invertidos, e muitos pais, muitas mães só oram pelo sucesso do seu filho lá fora, mas você precisa orar pelo sucesso dos seus filhos na igreja. Eles precisam temer ao Senhor, eles precisam estar na igreja servindo ao Senhor. Mãe é uma pessoa que tem o grande poder de influenciar o futuro dos seus filhos, porque a mãe fica mais tempo com os filhos, pelo menos se imagina, né? Não se pode desprezar a influência que as mães têm na transformação dos seus filhos, e isso, transformando os filhos, o mundo será transformado através da educação dos seus filhos dentro do lar, no dia a dia. Mãe, você tem realmente um poder de influência muito grande na vida dos seus pequenos, principalmente aquelas mães que têm ainda seus filhos pequenos. O imperador Napoleão Bonaparte disse: o destino de uma nação está sempre nas mãos de uma mãe.
porque a mãe realmente tem uma influência sobre os seus filhos. Nós sabemos que o destino de uma nação está nas mãos de Deus, mas as mães crentes e que temem e que têm temor ao Senhor têm uma influência muito grande no fato de seus filhos seguirem ou não o Senhor, e que você possa realmente, nesse tempo que seus filhos estão sob os teus cuidados, sob o teu poder, sobre a tua influência, que você possa orar, que você possa colocar Deus na vida dessa criança, porque a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e essa criança não vai esquecer do Senhor mais tarde. Está nas atitudes dos pais, está na atitude das mães, a influência de ensinarem seus filhos a respeitar as autoridades, por exemplo, eclesiástica, e a liderança dos ministérios dentro da igreja. A mãe tem uma influência muito grande nos seus filhos, de educar e fazer com que seus filhos venham respeitar as autoridades da igreja, os pastores e a liderança dos departamentos, porque a mãe tem essa influência. Agora, se a mãe ou o pai, mas principalmente falando de mãe, lá na sua casa, você fala mal do líder do departamento, você fala mal das professoras que cuidam das crianças, você fala mal do seu pastor, quando essa criança crescer, ela não vai querer saber de igreja, não vai querer saber respeitar as lideranças eclesiásticas, e vai realmente ser uma pessoa avessa à igreja, totalmente ignorante até mesmo no tratamento ao respeito que tem que ter para com as lideranças na igreja. Você, mãe, precisa inculcar esse respeito no coração das crianças. Muitos homens famosos no mundo bíblico e secular foram influenciados por suas mães e se tornaram grandes homens de sucesso em todos os sentidos, porque tiveram mães que realmente souberam educar. O papel da mãe como educadora não é agradar sempre os filhos, não, mas prepará-los para a vida. Mãe que pensa que ser mãe é agradar e fazer todos os desejos dos seus filhos, e está realmente treinando o seu filho para o mal e para ser algo muito ruim no futuro. As mães não estão aí para agradar em tudo seus filhos, mas estão aí para prepará-los para a vida e para servir a Deus em todo o tempo. A mãe pode influenciar seu filho tanto para o bem ou para o mal, mas eu louvo a Deus pelas mães na igreja, que elas estão preparando seus filhos para o bem, para servir a Deus e também ter sucesso lá fora. Só tem um meio da mãe influenciar positivamente o seu filho, é seguindo aquilo que Jesus deixou em sua palavra, aquilo que Deus disse, aquilo que Jesus ensinou. O mundo está repleto de influências negativas, o mundo está repleto de influências totalmente avessa ao Evangelho. O mundo está totalmente contra os preceitos divinos, e as mães precisam da orientação do querido Espírito Santo para você ter sabedoria, para ensinar, para instruir seus filhos no temor ao Senhor. A mídia, as redes sociais, a moda, os costumes, os colegas e muitas outras influências exercem um forte poder sobre crianças, sobre a geração mais nova e também a geração de adolescentes até jovens. E sabemos que se a mãe
negligenciar o seu dever de instruir, de corrigir, de aconselhar, de alertar, de guiar, de restringir. Os filhos, naturalmente, eles vão aceitar o mal e se desviarão do bem e se desviarão do caminho do Senhor. Então, todo dia, mães que têm filhos pequenos precisam cuidar desta semente. É como a Bíblia diz que foi plantado trigo, mas veio o inimigo e semeou joio. Todo dia estão semeando joio no coração dos seus filhos, na escola onde eles estão, aonde eles andam, os seus colegas, todo dia estão semeando joio, e você precisa estar vigilante para tirar este joio, esses venenos que o mundo coloca no coração e na mente dos seus filhos. Mãe, você tem sido um canal de bênção na vida dos seus filhos? Ou não? Seus filhos podem elogiar você, como os filhos da mãe aqui em Provérbios, que os filhos a louvam, o marido o louvam, e dizem: muitas mulheres fizeram coisas boas, há muitas mulheres virtuosas, mas tu sobrepassas a todas. Que as mães que estão me ouvindo possam ser essas mulheres virtuosas. Há muitas mães virtuosas e verdadeiras altruístas, mas que você, mãe, venha ultrapassar a todas. Que você venha ser esta mãe que venha ser virtuosa, abençoadora, como diz aqui em Provérbios: mas tu a todas sobrepujas. Você tem influenciado seus filhos a andarem cada dia mais perto do Senhor, ou cada dia mais perto das redes sociais, da moda, do mundanismo, daquilo que se apregou aí fora? Eu fico assustado quando eu vejo crianças. Não estou aqui dizendo que não deve dar, que não deve deixar as crianças mexer nos celulares e computadores. Não, eles precisam aprender, mas dê horário, dê tempo, porque o que eu vejo hoje é crianças. E esses dias eu estava num lugar e uma criança já de uma certa idade, não tão pequena, aí seus 8, 9 anos, ainda não sabia ler, mas sabia mexer com o celular, e o tempo todo era dado o celular para essa criança, ficava o tempo todo no celular. Que criança será se não houver uma correção a tempo nesta questão? Meus queridos, o celular não é a mãe dessa criança, a mãe é você. O celular não vai orar por essa criança, o celular não vai interceder por essa criança, não vai chorar por essa criança. Pelo contrário, o que está ali desvirtua o coração dessa criança. Então, mães, você tem realmente influenciado seus filhos a serem verdadeiros cristãos, leais, sinceros, crentes verdadeiros? Você está ensinando eles a orar? Você está ensinando eles a louvar a Deus? Eu sou um pastor grato, que eu creio que a maior parte das mulheres membros dessa igreja são mulheres que temem ao Senhor e são mulheres que estão ensinando os seus filhos no caminho do Senhor. Parabéns a você, mulher, que faz isso. Que Deus derrame da sua graça, que Deus derrame do seu poder, que Deus derrame da sua graça abundantemente sobre cada mãe, para que na suprema
tarefa de educar, na suprema tarefa de mãe. Você sempre vem a ser um canal de bênção, você vem a ser essa mulher relevante, essa mulher que é um verdadeiro instrumento de Deus para educar os seus filhos. E eu quero dizer que você, mãe que é cristã, que é crente, Deus chamou você e deu essa tarefa para você realmente ser abençoadora e colocar Deus na mente de seus filhos. Abençoadas mães que aqui estão, abençoadas mães que estão a me ouvir, você que tem educado o seu filho no temor do Senhor, parabéns. Você que tem o tempo todo orado e está intercedendo pelos seus filhos, parabéns, querida mãe. Você que traz seus filhos para cultuar ao Senhor aqui na igreja, parabéns. Você que faz de tudo para seus filhos participarem de todas as atividades, parabéns. Você se torna uma mãe incomparável. Feliz, querida mãe, que a boa mão do Senhor proteja a sua vida e que você possa desfrutar de muitas alegrias por ver o resultado do seu empenho, do seu investimento, das suas orações, das suas intercessões, na educação espiritual e na educação moral de seus filhos. Querida mãe, parabéns pela sua vida e que você continue sendo essa mulher incomparável, essa mulher de Deus, essa mãe que realmente sempre está orando pelos seus filhos. E tenho a dizer que você, desde que se tornou mãe, e não importa se seu filho ainda é pequeno ou já é crescido, já é adulto, se seu filho já é casado, já é pai e filho e já é avô, não importa. Importa que depois de ser mãe, seu coração sempre tem que interceder pelos seus filhos. Mãe sempre ora pelos seus filhos. Eles podem crescer, podem ser adultos, podem ter filhos e daqui a pouco são avós também. E você daí vai ser bisa, vai ser, enfim, avó, bisa e quem sabe mais. Mas o que importa é que depois que você for mãe, você sempre vai orar. Se você é crente, sempre você vai orar pelos seus filhos. Mães, não parem de interceder. Eu não tenho mais a minha mãe que intercede por mim, mas eu louvo a Deus, porque eu tenho muitas mães espirituais aqui nessa igreja. Muitas mulheres que até são mais novas do que eu, mas que estão a orar por mim. Minha gratidão. Você que é mais velha se torna também minha mãe. É uma mãe espiritual, é uma mãe que está orando por mim. Eu me lembro quantas vezes eu cheguei depois de meio-dia, de vez em quando chegava lá na minha casa, na casa dos meus pais, e mamãe, ela tinha um lugar na sala, lá no sofá, que ela orava. E algumas vezes eu escutei ela intercedendo por mim. Não tenho mais a minha mãe. E você que tem a sua mãe, seja grato por isso. E quem sabe essa mãe, sem dúvida, eu creio que está, se ela é cristã, crente, ela está orando por você. E que essa voz continue soando até os céus, porque há poder na oração de intercessão, há poder na oração de uma mãe. Eu creio nas orações das mães. E que você, mãe, continue orando pelos seus filhos.